Olá a todos, muito boa tarde, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, na tua vida e nesta semana que se inicia. Na verdade se iniciou ontem domingo, né? Mais uma semana, estamos indo para o final de mais um mês, o mês de março. E estamos aqui mais uma vez nesta segunda-feira, dia 23 de março de 2026, para compartilhar conhecimento da palavra de Deus com você, meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido familiar, meu parente. Você que vai entrar nessa live nessa tarde, seja muito bem-vindo, seja você ele ou seja você ela. Que Deus abençoe a sua vida e te dê uma ótima semana. Eu quero agradecer aqui nesta live, mais uma vez, aos 70 inscritos no meu canal do YouTube. Nós fazemos aqui pelo Facebook a nossa live toda segunda-feira às 15 horas, compartilhando conhecimento bíblico com o pastor Reginaldo. E nós então, ao término da live, nós transferimos também esta live para o Instagram e para o YouTube. E essa tarde é uma tarde abençoada. Estamos aqui na cidade de Bom Jesus da Serra, na Bahia. Somos pastores da igreja JPL, Jesus em primeiro lugar, uma igreja abençoada. E estamos aqui compartilhando o conhecimento da palavra de Deus com você. Isso é muito importante. E hoje, segunda-feira, nós vamos estar compartilhando o conhecimento do capítulo 6 de Gênesis. Um capítulo que traz também mais mudanças, Nós apresentamos a Bíblia. Nós falamos sobre a criação de todas as coisas por Deus, Ele como Criador Supremo, isso não há dúvida nenhuma. Nós falamos da criação de todas as coisas e como Deus criou o homem e a mulher, como Deus instituiu a família. Tudo está muito bem explicado aqui dentro da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E nós vimos aí a genealogia do primeiro homem, da primeira mulher, Uma genealogia que foi tanto quanto conturbada. A genealogia de Caim foi realmente uma genealogia desobediente, cruel, violenta. E nós vimos também a genealogia de Sete, o seu terceiro filho, pois o segundo filho de Adão. O segundo filho de Adão e Eva, Abel, foi assassinado por seu irmão. E quando nasce o primeiro filho de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, que se chamou Enos, o filho de Sete, ele então começa a invocar o nome do Senhor. Eles se voltam para Deus. Mas essa descendência de Sete também, ela morre. E ela alcança Noé, que é o filho de Lameque, que vem da descendência de Sete. Uma descendência abençoada. E agora nós vamos começar a ver aqui, a partir de hoje, a história de Noé. A história de Noé com Deus, Vamos ver também a genealogia de Noé, seus filhos, os seus netos, a sua descendência. E vamos ver o que acontece na vida de Noé, que é um grande personagem bíblico. E eu quero que você me acompanhe, eu gostaria muito que você me acompanhasse nesses estudos bíblicos. Porque eu compartilho a palavra de Deus, o meu intuito é esse. Eu tenho aprendido muito. E eu tenho compartilhado esse aprendizado, esse conhecimento da palavra de Deus com você. Mas eu quero orar a Deus, quero agradecer a Deus por todos os aniversariantes de março até o dia de hoje, até o dia 23, para a glória de Deus, abençoar as famílias, abençoar os irmãos, os nossos amigos, os nossos pastores, os nossos familiares e até os nossos inimigos. Vamos orar por todos. Nós não fazemos distinção nem acepção de pessoas. E essa tarde é uma tarde para nós falarmos de Jesus. Toda segunda-feira eu me sento à tarde para partilhar Jesus com você. A identidade dele, que é a Bíblia Sagrada, o conhecimento, da palavra de Deus, enfim.
as coisas boas que estão na Bíblia. E tem coisa boa, viu? Aleluia. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Nós vamos fazer uma oração e já vamos entrar aqui no estudo desta tarde, que está no livro de Gênesis, no capítulo 6. Amém? Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Gênesis. E eu gostaria que você me acompanhasse. Você que foi entrando aí na live, eu vou vendo aí teu nome e no final, vou te mandar aquele abraço do pastor Reginaldo. E também no final nós oramos por todos. E quanta gente precisa de oração, né? Graças a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa tarde. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, mais uma vez, Senhor, eu peço a sabedoria que vem do alto para poder explicar cada ponto da tua palavra. Poder compartilhar um conhecimento sincero, verdadeiro, legítimo com o povo que tem sede de conhecimento da palavra. Meu Deus, abençoe a minha vida, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, abençoe, meu Deus, a vida da minha esposa, abençoe, meu Pai, todos aqueles que vão entrar nessa live hoje, os que vão ver depois, que vão participar. Tu sabes de cada um e tu cuidas de cada um. Obrigado pelos livramentos, obrigado por tua proteção, obrigado pelas tuas bênçãos, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Eu louvarei ao Senhor, eu bendirei ao Senhor, eu farei a obra do Senhor com todo amor. E em nome de Jesus, vidas possam ser resgatadas para a glória do nome do Senhor e trazidas para a tua presença, serem tiradas das trevas para a tua maravilhosa luz. É o que eu desejo, é o que eu almejo e é o que eu acredito, que vidas podem ser resgatadas para o Senhor. Nessa tarde abençoe a cada um, abençoe a todos os irmãos, amigos, familiares, abençoe os nossos inimigos, aos nossos irmãos católicos, aos nossos irmãos evangélicos, abençoe a todos, Pai, e nos ajuda a compreender o conteúdo e o teor da Tua Palavra, e nós possamos saborear cada momento na Tua presença, porque a Tua presença é maravilhosa, e na Tua presença há delícias perpetuamente, como já dizia o nosso querido rei Davi. Aleluia, louvado seja Deus. Nós oramos e crendo, nós dizemos juntos, amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Obrigado por me acompanhar. Bem, eu já quero partir para a leitura. Partindo para a leitura, nós vamos também entendendo, com a ajuda do Espírito Santo, aquilo que Ele tem a nos revelar na Sua palavra. Porque a palavra é dele. Nós estamos lendo algo que é dele. E Ele nos revela. Amém? Então eu quero dizer para vocês que o capítulo 6 do livro de Gênesis, ele conta com apenas 22 versículos, mas serão 22 proveitosos versículos. Nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos compreender, ela vai abrir a nossa mente, o nosso intelecto, vai nos trazer sabedoria, vai nos trazer conhecimento de Deus. Vai ser maravilhoso estudar a palavra de Deus com você, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Quero mandar aqui, um beijo muito especial para minha querida esposa, pastor Irani. Glória a Deus, que está assistindo a live agora, está trabalhando e está assistindo a live. E eu quero mandar, um beijo muito especial para minha neta, princesa Kailane, para o meu neto Caio Henrique, meu pequeno grande homem, para o meu enteado Kaique, a minha nora Cristina, casal querido, amado, abençoado por Deus, para a minha enteada Cássia e o meu genro Júnior, e para o bebê que está sendo formado, gerado, meu novo netinho que está chegando aí, hein? Em nome de Jesus. Eu não sei quando é que é, mas é esse ano de 2026. A bênção do Senhor, o milagre do Senhor e a alegria do Senhor está chegando para a nossa vida. Mais um neto. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida das minhas cunhadas. Quero mandar um abraço especial, um beijo especial para o meu querido pastor Francisco, minha pastora Andréia, pastores presidentes do Ministério JPL. E para todos os irmãos aqui da JPL da Bahia, aqui em Bom Jesus da Serra. Cada irmão querido, cada irmão, se eu for falar o nome, é muito nome, mas cada um de vocês são amados no Senhor e amados pelo pastor Reginaldo e pela pastora Irani.
Então vamos começar o nosso estudo dessa tarde, meu irmão, minha irmã, que eu já estou aqui no gás. Já estava fazendo uma leitura agora há pouco, porque nós precisamos entender para passar uma informação firme para vocês, da palavra de Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 1, e o título diz assim: a corrupção geral do gênero humano. O título já está dizendo, né, irmãos? Que o povo vai se corromper, o povo vai se perder no pecado, vai se afastar de Deus, e isso não vai trazer uma boa consequência. Vai trazer uma consequência muito ruim para o povo, mas nós vamos descobrir aqui, estudando a palavra de Deus. Versículo 1 diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então eu vou parar aqui para dizer que já começa de novo a poligamia, né? É um pecado que não é aceito por Deus. Como Lameque, da descendência de Caim, cometeu este pecado, a poligamia. Isso não é agradável ao Senhor. Deus fez o homem e a mulher para serem um só. Amém? Então, meus amados, eles começam aqui, a tomar muitas mulheres, de todas as que escolheu. Escolheu aquela é ela, escolheu aquela é ela, então virou bagunça, irmão. E o reino de Deus é organizado, viu? A Bíblia é um livro organizado. Deus é um homem, um ser, um maravilhoso Deus organizado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo de Deus é organizado. Versículo 3: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui quando ele fala o meu espírito, espírito está em letra maiúscula, eu até grifei aqui com a minha caneta, porque está dizendo o meu espírito, o Espírito Santo. Ele não vai viver com o homem, e o espírito de vida também, porque o homem é carne. E a Bíblia diz que do pó você veio, ao pó você retorna, não é? E a Bíblia declara que o próprio Deus diz que os seus dias serão 120 anos. É muito difícil. Eu vou pegar esse número, trazendo para os nossos dias. É muito difícil alguém viver 120 anos, chegar a 120 anos, ou então passar dos 120. Eu acho que é mais difícil ainda. Mas nós já vimos pessoa passar dos 100. Eu conheci uma senhora de 103 anos dentro do hospital. E olha que mulher saudável, com 103 anos, muito disposta. Estava lá internada, doente, mas muito disposta. Mas os dias do homem foram decretados por Deus 120 anos. Eu acho que nós não vamos viver tudo isso. Mas aqui é a declaração do próprio Deus. E a palavra de Deus, ela tem peso e tem poder. Então, que nós possamos respeitar a sua palavra, né? Versículo 4 diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. Os gigantes, eu vi alguma coisa aqui na minha anotação. Ah, tá aqui, versículo 4 que eu li. Os gigantes, porque eu vou estudar antes para poder passar para vocês credibilidade da palavra. Os gigantes eram homens de 3 a 4 metros de altura, irmãos. Esses gigantes que a Bíblia está falando, viu? Então a Bíblia está dizendo aqui no versículo 4: havia naqueles dias gigantes na terra, homens de 3 a 4 metros de altura, tá? Deixa eu dar um vistinho aqui, porque eu já passei essa informação. A gente fazer de forma organizada. Versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja,
O homem estava totalmente rendido ao pecado, irmão. Estava totalmente rendido à sua vontade e não à vontade de Deus. E a Bíblia nos ensina a nos rendermos à vontade de Deus. Nós precisamos estar rendidos à vontade de Deus nos dias atuais e naquela época também, quando Sete se rendeu a Deus buscando novamente ao Senhor. Deus abençoou toda a sua genealogia. Irmão, se você se rende à vontade de Deus, Deus abençoa você e a sua casa. E você pode declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje o pastor Reginaldo pode declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então olha só, Deus viu a maldade do homem se multiplicar, crescer, espalhar sobre a terra, e a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. O homem só pensava o mal, não pensava mais o bem. Então essa busca de Deus, esse clamor, só ficou ali mesmo na descendência de Sete. Nós vemos aqui nos dias de Noé que a população realmente tomou um rumo assim para a perdição mesmo, irmãos, para a perdição. Há caminhos que levam o homem para a perdição e há o caminho que é Jesus. Eu escolhi o caminho Jesus. Que você escolha o caminho que é Jesus, que você vai andar debaixo de vitória. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então vamos lá. Arrependimento é uma palavra forte, né? Mas quando fala de arrependimento, nós vemos que Deus ele não se arrepende. Mas aqui a Bíblia está dizendo aqui, ó, pesou-lhe em seu coração. A violência crescente e multiplicada, a maldade do homem, a liberação de todo tipo de pecado, como nós vimos aí a poligamia, nós vimos aí a violência, nós vimos aí os pensamentos contrários aos de Deus. Nós vimos a maldade do homem tomando conta de toda a terra. Isso pesou no coração de Deus. E Deus ele toma uma atitude. Não dá para continuar quando você está num projeto e esse projeto você vê que não está dando certo. Das duas uma. Ou você encerra o projeto ali e recomeça o projeto, ou você destrói o projeto. E eu creio que o nosso Deus ele é a sabedoria total. Deus é a sabedoria em pessoa. Então Deus vai tomar uma decisão, uma atitude. Essa maldade, isso chegou nas narinas de Deus como um aroma desagradável. Realmente o pecado não agrada a Deus. Deus é totalmente oposto ao pecado. Deus não aprova o pecado. A Bíblia diz que ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. O pecado ele enoja a Deus. Tem pessoas que estão no pecado porque querem estar, porque escolheram estar no pecado. Mas se você e eu escolhemos deixar o pecado, então Deus está a nosso favor. Porque nós vamos continuar sendo pecadores. Isso não anula a natureza pecaminosa. Mas quando você abandona o pecado, deixa o pecado e segue a Cristo, há uma nova chance para você, há uma oportunidade para você. Há um recomeço, há uma página em branco para você poder escrever de novo. E uma página em branco é um projeto que Deus está te dando. Mas Ele te diz, quem vai escrever é você. Ele vai te ajudar, sim, Ele vai te ajudar. Mas quem vai escrever é você. E tudo isso pesou o coração de Deus. Entristeceu o coração de Deus, porque o pecado deixa Deus triste. E você sabe a diferença entre o bem e o mal, porque você não é uma criança. Então se você sabe que o que você fizer vai machucar o coração de Deus, por que você está machucando o coração de Deus? Se Ele já morreu por você, se Ele já ressuscitou por você. Aleluia.
Então Deus vai tomar uma atitude. E aqui no versículo 7 nós vamos ver essa atitude. Olha só o que Deus diz. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Então Deus resolve destruir tudo. Desde o homem, até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus como homem, ele não se arrepende. Deus como Senhor, ainda menos. Mas o pecado pesa o coração de Deus. E ele toma uma atitude quando a pessoa está pecando e acha que está enganando a Deus. E acha que ninguém está vendo. Os olhos de Deus, estão em toda parte, são como chamas de fogo. Os olhos de Deus estão sobre você e sobre mim. Então, meus amados irmãos, nessa tarde é tempo de nós nos colocarmos diante do altar, libertos, livres, na presença de Deus. Deus já tomou uma atitude. Agora vem algo novo. Porque Deus olhou para toda a terra, e só viu imundícia, pecado, sujeira, prostituição, poligamia, violência, matança. Mas aqui o versículo 8, nos traz ao coração uma esperança. Quando Deus diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Você, porém, achou graça aos olhos do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu, porém, achei graça aos olhos do Senhor. Porque o Senhor vê os pensamentos. Ele vê os nossos sentimentos. Ele vê aquilo que estamos olhando. Ele vê aquilo que falamos. Ouve, né? É ver também. Ele vê, ele nos vê. E que maravilha é achar graça aos olhos do Senhor. E você nessa tarde é um bem-aventurado, é uma pessoa feliz, porque você achou graça aos olhos do Senhor. No meio deste mundo caótico, violento, mundo perdido, imerso no pecado, e você achou graça. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E isso já é uma chave que o próprio Deus vai usar para mudar todo o rumo da história. Deus é perfeito, irmãos. Se o pecado pesa, Deus destrói o pecado. Deus aniquila o pecado. Mas nenhum pecado se sobressai ou está acima do Senhor, porque Ele é Deus e está acima de tudo e de todas as coisas. Aleluia. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, ou seja, não estava misturado com o restante da humanidade. Um destacado é um milagre que Deus pode fazer. Era varão justo e reto em suas gerações. Por quê? Porque Noé veio da geração de Sete. Então, a Bíblia diz aqui no versículo 9, Noé andava com Deus. Teve um que andou com Deus, Enoque, da descendência de Sete. Tudo descendência abençoada. E Deus o tomou para si. Ele andou 300 anos com Deus. E Deus o tomou para si. E ninguém mais ouviu falar e nem se viu mais Enoque, o que Deus tomou para si. É isso que é uma descendência abençoada, uma genealogia abençoada. É a tua genealogia, é a tua descendência. Tome posse nessa tarde, meu irmão, minha irmã. A tua descendência será abençoada. A minha descendência saberá que eu fui um homem honesto, justo, que andou com Deus, que ensinou aos meus netos a palavra de Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus
Irmão, é parceria, é comunhão, é unidade, ó. Andar com Deus é algo maravilhoso. É viver de fé em fé, é viver em comunhão. É ver os milagres, presenciar a sua natureza divina. É saber que Deus, Ele faz coisas grandiosas e nos mostra, nos conta segredos. Confia em nós, nos chama de amigos. Aleluia. Versículo 10. Eu ia falar 9, mas é 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então Noé já começa aí a sua descendência. Noé é continuação da descendência de Sete. E Noé já está aqui sendo abençoado porque achou graça aos olhos de Deus, no meio da violência toda, porque toda a terra, todos os homens estavam contaminados pelo pecado. E o pecado tem várias vertentes, né? É prostituição, é poligamia, é adultério, é tudo que envolve o pecado. É os vícios, a violência, é tudo que está descrito aqui na palavra de Deus. Amém? Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida. Isso aí é fato, né? Já. Diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. Olha, foi o que nós falamos aqui. A terra foi totalmente corrompida. E encheu-se de violência. Hoje em dia, nós estamos no ano de 2026. Eu vejo uma terra corrompida mais uma vez. E cheia de violência também. Há lugares que são mais tranquilos. E há lugares... E quando a pessoa não tem para onde ir, ela tem que ficar naquele lugar mesmo violento. E orar a Deus para que o Deus aguarde, né? Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, menos Noé. Deus achou graça em Noé. Noé era um homem muito legal. Ele andava com Deus. Meu irmão, minha irmã, ele era justo, ele era reto. E Deus acha graça. Que Deus ache graça em nós nessa tarde. Que sejamos justos diante do Senhor, retos diante do Senhor, amantes da sua palavra, dos seus ensinamentos, do seu evangelho, das almas, das vidas. Glória a Deus. Então, mediante a tudo isso, Deus então tomou uma decisão, né? E agora Deus vai anunciar essa decisão a quem? A Noé. Porque Noé andava com Deus. E quem anda com Deus sabe dos seus planos e projetos. Porque Deus assim compartilha com quem Ele escolhe e ama. Não que os outros não fossem escolhidos, poderiam até ser. Mas eles fizeram a escolha do pecado. Agora, quem escolhe Jesus tem a bênção do Senhor. Glória a Deus. Título da segunda parte aqui do capítulo 6. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Realmente então aconteceu o dilúvio, né? Já foi falado sobre dilúvio, sobre muitas igrejas. E realmente aconteceu mesmo, está na Bíblia. Então disse Deus a Noé, o versículo 13, tá? O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então Deus já tomou uma decisão e já comunicou a Noé, ao seu amigo Noé. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Vamos lá, gofer. Vamos lá. Gofer é um tipo realmente de madeira. Deve ser uma madeira muito boa, que o nome é bonito, gofer, né? Gofer é um tipo de madeira. Então Noé foi ordenado por Deus a fazer uma arca de gofer, de uma madeira. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Vamos ver o que é betume, né?
Porque, pastor, essa palavra eu não conheço. Vai betumar a arca por dentro e por fora com betume. Então vamos ver o que é betume. Que material é esse que Deus ordenou que Noé colocasse dentro e fora da arca, né? Da arca. Aleluia. Vamos lá, paramos no versículo 14. Betume. Betume ou bitume, também conhecido como bitume, que é do latim, bitume vem do latim, é uma mistura líquida, viscosa. Viscosa é tipo uma massa, né? De bolo, ela fica viscosa. Uma geleia, ela fica viscosa, né? Escura, é escura. E facilmente inflamável. É um produto inflamável. É formada por compostos... Perdão, meus irmãos, deixa eu pôr para cá o caderno, para a gente poder... Senão eu saio do foco aqui, né? É formada por compostos químicos, hidrocarbonetos, encontrada tanto na natureza, e o que mais se tinha na época bíblica era a natureza, né? Ela é encontrada tanto na natureza como obtida artificialmente em processo de destilação do petróleo. Então vocês viram que é um líquido escuro, viscoso, né? Então é como se fosse o petróleo, né? E com esse componente era fabricado o betume, que se formava tipo uma massa bloqueadora, uma massa que você passava ali. No caso, ele ia passar por dentro da arca e por fora da arca, né? Que a arca seria feita de madeira. Então era como tipo para tapar as brechas, né? Fechar, emendar ali, para que quando viesse a água do dilúvio, a arca não afundasse. Ela estivesse devidamente ali, tudo bloqueado, né? Qualquer entrada ou saída. Mas a arca teria porta e janela. Só que ela precisava ser bloqueada para que ela flutuasse. Então, para isso era usado o betume. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido, tá? Eu vou deixar até o caderno do lado de cá, meu caderno. Acho que fica mais fácil desse lado. Versículo 15. E desta maneira farás. Olha, Deus ordenando e ensinando, né, a Noé como ele faria a arca. De 300 côvados, o comprimento da arca, o seu comprimento total, comprimento, tá? Ó, daqui para cá, ó, comprimento. Vocês não estão mais vendo minha mão, certo? Mas vamos pegar aqui, ó. Então, comprimento, ok? Aleluia. 50 côvados. Então, 300 côvados o comprimento, ok? Da arca. 50 côvados a sua largura, ó. Largura, ok? Largura. Nós já vamos ver o que é côvado, viu? E de 30 côvados a sua altura, ok? Então, 300 côvados, vamos lá. Comprimento. 50 côvados a largura, ó. Tá vendo? Tô fazendo assim para vocês entenderem. E 30 côvados a sua altura. Ok, meus irmãos? Então vamos, né, ver o que é côvado para a gente entender o tamanho da arca. Glória a Deus. Paramos no versículo 15. Côvados. Vamos lá. Côvado. O côvado são medidas de comprimento equivalente a 66 centímetros. Então, 66 centímetros era aqui, ali a base, né? Era ali o ponto de partida. Então, o côvado é uma medida de comprimento equivalente a 66 centímetros. Então, vamos lá. Se o comprimento da arca tinha 300 côvados, então é 300 vezes 66 centímetros. Eu não fiz a conta, tá? Não fiz a conta. Mas vai dar uma arca bem grande de comprimento. Aí vem
A largura, 50 côvados. Então, 50 vezes 66 centímetros. Não é metros, é centímetros, tá? Uma régua comum, ela tem 30 centímetros. Então, são duas réguas, né? Esticadas aqui sobre a mesa, por exemplo. Mais 6 centímetros. Que dá 66, tá? Para vocês entenderem mais ou menos. Mas isso multiplicado por 300. O comprimento. A largura por 50. E a altura por 30. Ok? Versículo 16. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima. Era uma janela bem pequena, né? Acho que realmente era para entrar ar ou para algum propósito que Deus ordenaria a Noé. Continuando o versículo 16. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Então vamos trazer essa linguagem para o dia atual. A arca teria o andar térreo, né? O segundo andar e o terceiro andar. Certo? Como está dizendo aqui a palavra. Segundos e terceiros. Então era uma arca assim ampla, alta, com a parte térrea, a parte acima do térreo, que seria o primeiro andar, né? Aqui está falando segundos, mas seria o primeiro andar, e terceiros, que seria o segundo andar. Então, meus irmãos, Deus está dando aí o formato da arca, já ordenando quem vai fazer a arca, Noé. Foi o próprio Noé que fez a arca. Agora, o propósito, o objetivo disso, dessa ordem, né? Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, ou seja, morrerá. Deixa eu limpar aqui. Então há um propósito para a construção da arca. Deus iria desfazer toda a vida, todo animal, todo réptil, toda ave, né? E para isso ele traria um dilúvio sobre a terra e aniquilaria, expiraria toda a vida. E aí vem mais uma vez a bênção de Deus para aqueles que andam com ele, para aqueles que obedecem a sua lei. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, ou seja, o meu concerto. Só dando uma passadinha aqui no caderno. E entrarás na arca, tu, os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Ou seja, se você parar para analisar, pensar e pedir a direção de Deus, você vai entender que Deus está realizando, elaborando um novo plano para a terra. Deus não desistiu da terra. Deus não desistiu do homem. Deus não desiste de você, querido. Deus não desiste de você, querida. Deus tem planos para você. Então veja bem o plano de Deus como é formado de uma forma graciosa. Então Deus manda Noé construir uma arca, avisa Noé que virá o dilúvio. Noé acha graça, Noé anda com Deus, Noé recebe a bênção de Deus, né? E Deus estabelece um concerto com Noé, um pacto novo com Noé, o pacto da nova aliança. Eu quero dizer para você nessa tarde que a arca é Jesus. Ela foi betumada por dentro e por fora com o próprio poder de Deus. A arca, que é Jesus, eu estou dizendo. Não estou falando da arca material aqui do texto. E você é o escolhido de Deus para entrar na arca.
e para permanecer seguro dentro da arca, porque vai vir o dilúvio. A volta de Cristo é real. E você precisa estar na arca, que é Jesus. Não fora com a violência, com o pecado. Entende? O teu lugar é na arca, é na igreja, é na casa de Deus. Obedecendo a Deus, buscando a Deus, orando ao Senhor, conhecendo ao Senhor, nesta possibilidade, nesta oportunidade de uma live de estudo bíblico. Teu lugar é na arca. Versículo 19: e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Então Deus escolheu um casal de cada espécie para conservar em vida. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem propósitos, e Ele realiza os seus propósitos, porque todo o poder pertence a Deus. Glória a Deus. Versículo 20: das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Então Deus ordenou ao casal de animais que fossem até Noé, para que Noé os colocasse dentro da arca e os mantivesse vivo para perpetuar a sua espécie, porque Deus havia planejado e estava concretizando seus planos através de quem Ele achou graça, através de alguém em quem Ele encontrou compromisso, Ele encontrou lealdade. E Deus, a Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode ser esse Noé. Você pode ser escolhido de Deus para uma grande obra. Creia. Creia que Deus está escolhendo muitos, até nos dias atuais. Como um dia Noé achou graça aos olhos do Senhor, você e eu também achamos graça aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 21. E tu, toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Ou seja, Deus mandou juntar. Para isso Ele já construiu os andares térreos, os segundos andares, os terceiros andares, né? Deus tinha planos, e os planos de Deus, como eu falei, são organizados, são ordenados. Então Deus mandou juntar mantimentos, e com certeza dentro da arca haviam repartições, como Deus mandou fazer, e uma dessas repartições com certeza era para guardar a alimentação, né? Que nós, hoje em dia, nas nossas casas, nós temos aqui o armário de cozinha, onde nós guardamos os alimentos e também as louças. É uma repartição dentro da nossa casa. Nós temos a sala, onde é o nosso local de descanso, o quarto onde nós dormimos, o banheiro onde nos banhamos. São repartições, tudo de maneira organizada. Assim também Deus manda Noé fazer. E seria alimento para eles e para os animais, porque os animais iam precisar ser alimentados, né? E cada um desses animais teria suas necessidades. Agora você faz aí na sua cabeça, você monta uma cena aí, uma arca fechada, flutuando, e cheia de animais dentro, cheia de pessoas, cada um com as suas necessidades, eles tendo que administrar tudo isso. Eu tenho certeza que Deus capacita nós a realizarmos tarefas dentro da sua casa. Como eu sou muito feliz que hoje sou pastor, pregador da palavra, sou um adorador, trabalho com louvores há 34 anos, sou professor de escola bíblica, amo dar estudos e ensinar a palavra de Deus, tanto que hoje eu realizo as lives de estudo bíblico, sou regente
amo fazer a obra de Deus, amo buscar a Deus, amo estar na casa de Deus, na presença de Deus. E tudo que der para eu fazer, na medida do meu possível, eu vou fazer, com todo o amor. Então é maravilhoso, irmãos. Tudo isso foi muito bem planejado por Deus, muito bem pensado, elaborado pelo nosso Deus. E o versículo 22, para nós encerrarmos a leitura desta tarde, que diz assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que Noé obedeceu a Deus. Eu quero dizer para você que obedecer a Deus não é enganar o seu pastor, não é achar que você vai fazer o que você quer na surdina, na escondida, e ninguém vai ver, e você vai chegar na igreja com a maior cara lavada, porque tem pessoas que vão assim para a igreja. É uma cara de pau medonha, irmãos. Você vai achar que você vai chegar na casa de Deus e Deus vai falar com você, ou Deus vai te abençoar, ou você vai receber uma profecia ou algo assim, porque você não vai receber nada. Nós vimos o que o pecador recebeu e nós vimos o que o obediente recebeu. Nós vimos a geração, a genealogia de Caim, uma genealogia totalmente longe de Deus, pecadora, violenta, e vimos que não sobrou nenhum. Não sobrou nenhum. E nós vimos a descendência de Sete, que ao ter o seu primeiro filho, Enos, eles então começam a invocar o nome do Senhor. Eles se voltam para Deus. Se você está longe de Deus, volte-se para Ele. Entre pelo caminho da obediência, porque a descendência de Sete foi toda abençoada. E Noé também é da descendência de Sete, é o filho de Lameque, da descendência de Sete, tá? Porque o Lameque, da descendência de Caim, morreu também, morreu daquele jeito, no pecado. E tem pessoas que morrem no pecado. E aí, meus irmãos, o que a gente vai dizer se nós somos meros mortais? Quem julga é o Senhor, o juiz é o Senhor. Após a morte do pecador, segue-se o juízo do pecador. Após a morte do obediente, segue-se o juízo do obediente, ó. Viu o tom de voz como já foi mais leve? Porque o pecador, ele é escravo do pecado. E o obediente, ele é servo de Deus. Então a Bíblia diz que tudo que Deus falou com Noé, ele ouviu atentamente. É como eu fiz as minhas anotações aqui para poder compartilhar com vocês. Noé ouviu atentamente e Noé obedeceu. Então a regra, a ordem é: obedeça. Obedeça a Deus e tudo te irá bem. Tudo, em todos os ângulos e âmbitos da tua vida, tudo te irá bem. É só você obedecer, é simples. Meus irmãos, o evangelho não é um fardo. Mas se ele fosse um fardo pesado, Jesus diz: eu troco pelo meu que é leve. Mas o evangelho não é um fardo. O evangelho é um modo de vida maravilhoso e cheio de fé e esperança. Cheio de certeza de que Deus morreu por nós, ressuscitou, foi para os céus com o Pai, está à destra de Deus, preparou lugar para nós e está voltando para nos buscar. Isso é o evangelho. E o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, teu próximo, como a ti mesmo. Viver isso é simples. O evangelho é simples. Jesus é simples. Ele habita no meio dos simples, dos humildes. Vou ler um texto aqui para vocês sobre este capítulo 6 de Gênesis, para depois nós mandarmos os abraços aí aos irmãos, orarmos e agradecermos a Deus por mais esta live. Amém? Então eu fiz aqui um resumo, né? A terra não era mais o paraíso perfeito que Deus planejara. É assustador ver a rapidez com que as pessoas se esquecem de Deus. Em todo o mundo, apenas um homem e sua família ainda adoravam a Deus. E este homem era Noé e sua família. Sua obediência e fidelidade
o levam juntamente com os seus a serem alvo do projeto de Deus, a salvação. O maior projeto de Deus é a salvação da nossa alma. Então essa obediência levou eles a serem parte disso. E se você obedecer a Deus, Deus te faz ser parte do seu plano maravilhoso de redenção e salvação. Então nós vimos novamente a atuação da poligamia, né? Na maldade do homem, crescente maldade, multiplicante maldade. Nós vimos os gigantes, quem eram? Homens de 3 a 4 metros de altura. Nós vimos que o pecado nos afasta de Deus, e isso machuca o coração de Deus, entristece o coração de Deus, e isso nos causa sofrimento, nos causa dores, pode nos causar até morte física e espiritual. Nós vimos o significado de golfer, de betume e côvados, né? E aí nós vamos ver aqui que Noé, ele passou por 2 trágicas inundações, 2. A corrupção humana, que realmente foi uma avalanche, um dilúvio na terra, e o próprio dilúvio em si. Então, meus amados irmãos, ainda assim, Noé foi um homem que passou por tudo isso, achou graça aos olhos do Senhor, foi um homem obediente, porque a Bíblia está dizendo aqui que tudo que Deus ordenou a Noé, ele obedeceu. Então, obedecer a Deus é ter a certeza da vitória, ter a certeza de que Deus vai te defender das tuas lutas, das suas causas e das suas pelejas. Noé foi o construtor da arca, ele construiu a arca, e a Bíblia não está dizendo, só se falar mais para frente, mas aqui até então está dizendo que foi só Noé. Não está dizendo que ele foi ajudado. Ele recebeu a ordem, ele recebeu a instrução e ele construiu a arca, ele obedeceu. Então imagina a sabedoria que Deus deu a Noé, hein? Porque Deus ainda ensinou. O Espírito Santo é o nosso professor, ele nos ensina. E Deus ensinou. Ele foi o único seguidor de Deus que restou da sua geração, porque os outros seguidores foram embora, né? Morreram. Mas Noé veio da descendência de Sete e foi o seguidor que restou da geração de Sete. Foi o segundo pai da raça humana. Ele foi o segundo Adão. Ele foi um homem paciente e obediente. Essa palavra obediência, paciente, eu sinceramente não duvido, claro, eu não duvido que pessoas tenham esse dom da paciência. No meu caso eu não tenho, mas Deus tem me moldado para a glória do nome dele. Agora, obediente nós temos que ser mesmo, porque a obediência é que gera todas as outras coisas, né? Os frutos do Espírito. O homem pode ser fiel, porém sua natureza pecaminosa sempre o acompanhará. Nós somos pecadores, mas nós não andamos no pecado, não vivemos no pecado. Nós rejeitamos o pecado. Nós renunciamos ao pecado e nós deixamos o pecado para trás e não olhamos para trás. Porque Jesus nos dá condições. Se nós o obedecemos, esta é a condição, meu irmão ou minha irmã. Deus, ele faz tudo por você. Ele te salva, ele te guarda, ele te protege, ele te livra. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido. A palavra de Deus se cumpre, mas é para o obediente. O obediente tem a bênção de Deus. O pecador não tem. Não tem. Porque o pecador não quer. Porque o pecador não vive o Evangelho. Ele vive segundo a sua vontade. E nós dizemos aqui que nós vivemos segundo a vontade de Deus. Então quem vive debaixo da vontade de Deus, sob a vontade de Deus, quem deseja, quem almeja, quem busca a vontade de Deus para a sua vida, é obediente. Porque o fruto vem. E tem a bênção de Deus sobre a sua casa. E Deus guarda a sua casa, guarda a sua família, livra de todo mal. São livramentos que nós temos visto. Essa semana
que passou, né? Foi uma semana de muitos testemunhos de livramentos do Senhor. Inclusive, eu e a minha esposa também tivemos um grande livramento de Deus, porque eu estava há dias pedindo para ela, para nós irmos à cidade de Poções, que é onde mora minha cunhada, é a cidade natal da minha esposa, né? É uma cidade que eu gosto muito. Eu estive lá sexta-feira passada. E eu estava pedindo à minha esposa, vamos até Poções, eu quero ir até Poções, eu gostaria de ir na casa da minha cunhada, rever minhas familiares lá. E Deus falava ao coração da minha esposa que não era para nós irmos. E aí eu tive que levar o meu carro no conserto. E cheguei lá, o mecânico, que é um servo de Deus, nosso irmão Fabiano, ele falou para mim, olha pastor, se o senhor tivesse ido para Poções com esse carro, com essa peça aqui danificada, o seu carro corria o risco de capotar com vocês dentro. Então, Deus nos deu livramento, irmãos. E realmente, a minha esposa tinha razão, porque a mulher sábia edifica, né? E ela é uma mulher sábia. E ela falou, meu amor, não vamos, eu estou sentindo de Deus de não ir. E realmente nós não fomos, e aí nós tivemos esse livramento da parte de Deus. E tantos outros testemunhos de livramentos que o Senhor deu, coisas que o Senhor tem feito na vida dos irmãos, na vida do grupo da madrugada, onde nós participamos da oração. Quero mandar a paz do Senhor para a irmã Graziele e para todos os irmãos do grupo de oração da madrugada. Todos os dias estamos ali com os nossos joelhos dobrados diante do Senhor, buscando a face de Deus, buscando as suas misericórdias, as suas graças, buscando obedecer a Deus e receber as suas recompensas, as suas bênçãos sobre nós. Então, meus irmãos, quem obedece a Deus tem livramento. Agora, quem não obedece, como é que vai ter? A pessoa que não obedece, a pessoa que vive no pecado, é como se ela estivesse rejeitando a bênção de Deus. É exatamente isso. Não tem outro termo para ser usado. A pessoa que anda em pecado, ela rejeita Deus, ela se torna amigo do mundo e inimigo de Deus. Isso é uma decisão dela, isso é uma escolha nossa. Deus não escolhe por nós. Deus escolheu nos salvar, Deus escolheu morrer por nós na cruz, Deus escolheu ressuscitar por nós, Deus escolheu preparar nosso lugar, Deus escolheu voltar para nos buscar. Nós somos a igreja, somos a noiva de Cristo. Mas as tuas escolhas, Deus não é responsável por elas, porque Ele te deu o livre-arbítrio. E a terra escolheu estar debaixo de violência. Por isso Deus preparou uma arca, um homem, uma família, sustentos, mantimentos, suprimentos, animais, para recomeçar o seu projeto. Porque o projeto de Deus não foi destruído pelo homem, nem será, e nem pelo inimigo das nossas almas. Ele não tem poder para destruir o projeto de Deus, porque todo poder pertence a Deus, e todo projeto de Deus na tua vida está em andamento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu louvo, eu amo a Ti, Jesus, porque o Teu projeto na minha vida está em andamento. E projeto que está em andamento, chega um momento em que ele é concluído. E quando é concluído, o que a gente faz? A gente faz festa, a gente celebra, faz culto de ação de graças ao nosso Deus, oferece sacrifícios a Deus de louvor, de palavra, de adoração. Não é mais sacrifício de sangue. Isso nós vamos aprender também na palavra de Deus. Então, meus amados, seja um filho obediente, seja uma filha obediente, seja um crente fiel, paciente, obediente, temente a Deus. Busque ao Senhor, obedeça a Ele cegamente, e as recompensas do Senhor virão sobre a tua vida. Aleluia. Bom, eu quero aqui mandar um abraço especial à minha digníssima esposa, pastor Irani, que estava aí vendo a live, mas como ela está trabalhando, não dá para ela ficar assistindo direto, né? E ela é uma mulher abençoada, uma mulher sábia, minha linda esposa, minha amada esposa. Você é o amor da minha vida, que Deus me deu de presente do céu para o meu coração. Obrigado, Jesus, pela vida da minha esposa. Também obrigado, meu Deus, nessa tarde, pela vida do meu irmão Ellison Albertoni. Ô, meu irmão amado, eu não o conheço, mas eu tenho comunhão contigo.
Eu creio que tu serve ao mesmo Deus que eu, o nosso grande Deus, poderoso Deus. Você é muito bem-vindo na live do pastor Reginaldo, muito obrigado. E eu já quero dizer para você, meu irmão Ellison, que toda segunda-feira, às 15 horas, nós estaremos aqui, ao vivo, trazendo conhecimento, compartilhando a palavra de Deus. Um grande abraço, meu irmão Ellison, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu estarei orando por ti já no encerramento desta live, ok? Muito obrigado, meu irmão Ellison Albertoni. Glória a Deus, nome bonito, hein? Nome forte, viu? Aleluia. Também está conosco nessa tarde a minha querida prima, minha irmã em Cristo, nossa querida Eva, a Joeva Félix. Está aí também assistindo a live. Ela é participante, né? Ela, desde que entrou na nossa live, ela tem sempre acompanhado. E eu louvo a Deus pela tua vida. Eu desejo que as bênçãos do Senhor recaiam sobre o teu lar, a tua família e os teus sonhos e projetos. E a obra de Deus que está em andamento na tua vida, ela será concluída, viu? Tanto para você aí que está online, para você que não está online, para você que entrou, para você que não entrou, não importa. A bênção de Deus é para todos, mas tem o segredo: a obediência. A obediência é um tesouro, né, diante de Deus. Ela abre portas, ela traz bênçãos grandiosas, e nós podemos declarar: grandes coisas fez e fará o Senhor por nós. Aleluia, aleluia. Agora é meu momento de falar com vocês, viu? Meu querido irmão Ellison, minha querida irmã Joeva, é o momento da gente se falar aqui, porque eu tenho um momento daquela instrução da palavra. Antes eu ficava falando assim, intercambiando, né, palavra e conversação, mas eu preferi manter assim o foco na palavra, e no final a gente conversa, a gente dá glória a Deus, aleluia junto, a gente ora a Deus. E eu peço que você ore por mim, pastor Reginaldo. Quarta-feira, dia 25 de março, eu estarei completando mais um ano de vida. Glória a Deus. Estarei completando 55 anos. 5.5. E até aqui me ajudou o Senhor. E eu tive o prazer, o privilégio, a honra de ser aceito por Jesus aos 19 anos. E agora estarei completando 55 anos, né? A minha transição de 19 para 20 anos. Eu aceitei Jesus no dia 11 de março de 1991, estava com 19 anos. E me batizei no dia 7 de abril de 1991, já estava com 20 anos. E tomei a minha primeira Santa Ceia no dia 14 de abril de 1991. E no ano de 1992, Deus me levantou para o louvor da sua glória, e já são 34 anos adorando ao Senhor com lindos louvores. Eu amo louvar a Deus. Deus me deu uma voz boa para isso, né? Tanto para pregar, quanto para ensinar, quanto para louvar. E eu louvo a Deus pelo fôlego que Ele me deu. Isso não me faz melhor do que ninguém. Me faz mais servo, e é o que eu quero ser, mais servo do Senhor. No ano de 1998, Deus então me levanta na Assembleia de Deus para ser um pregador da sua palavra. E aí eu deslanchei também o ministério da pregação da palavra, e até hoje, inclusive na quarta-feira, dia 25 de março, eu, pastor Reginaldo, estarei pregando a palavra de Deus. Com certeza será uma palavra muito especial, que falará de vida, de transformação, de libertação e de novidades diárias. Todo dia é um dia de alegria na presença de Deus. Também estarei apresentando um sacrifício de louvor a Deus, um hino muito lindo, que eu amo muito, que são muitos louvores nesses 34 anos que o pastor Reginaldo louva a Deus, né? Eu sou dedicado somente ao louvor, nenhum outro tipo de música, só o louvor a Deus, né? E eu estarei cantando um hino muito especial ao meu Deus, agradecendo, né, pelo meu 55º aniversário. E será para mim um grande culto. E eu não sou aquele tipo de pessoa que, vamos dizer assim, que gosta de ser bajulado, aquele pastor que não precisa fazer nada para mim. Uma oração para mim é o maior presente. Uma oração, mas eu já ganhei presente, viu, irmãos? Jesus! Glória a Deus! Ganhei presente da minha esposa, minha querida pastora Irani. Ela me deu presente sexta-feira. Aleluia, Jesus! Oh, maravilha! Quem é que não gosta de ganhar um presente, irmão? Também a gente não vai ser, né,
um falso humilde, né? Nós precisamos ser humildes. Mas, não precisa de nada, aquele nhenhenheto. Não, a gente gosta de ganhar presente sim, irmãos. Quem que não gosta? Se eu ganhar uma bala, um bombom, eu fico feliz. Mas eu ganhei presente da minha esposa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu estou feliz. Mas acima de tudo, eu ganhei a alegria do meu Senhor. Hoje eu sou um homem feliz na presença de Deus. Um homem que era solitário, sozinho. Vivia a sua vida na presença de Deus, claro, mas era muito sozinho. E aí Deus olhou para o meu coração e me presenteou com a minha amada pastora Irani. E hoje nós somos companheiros, amigos, somos servos do Senhor, andamos juntos, irmão, fazemos a obra de Deus junto. Para onde eu vou, ela vai, para onde ela vai, eu vou. E é assim, nós somos um só no Senhor Jesus. E esta é a minha alegria, ter uma família, como eu pedi a Deus, né? Hoje eu tenho uma família e tenho uma parentela. Tenho meus netos maravilhosos, tenho um neto que vai chegar esse ano. Graças a Deus. Fazer 55 anos com Jesus é a mesma coisa que fazer 25. Você se sente jovem, renovado. Você se sente um vigor de Deus na tua vida. É maravilhoso, irmãos. Então vamos orar, meus amados, vamos orar, agradecer a Deus por essa live, muito obrigado, você que esteve aí comigo, você que está aí assistindo a live, né? Muito obrigado, minha querida prima, irmã em Cristo, Joeva Félix, a minha querida irmã Eva, a minha querida pastora Leani, que falou que eu podia chamar ela assim, carinhosamente, de Eva, tá? Aleluia. Meu querido irmão Ellison Albertoni, muito obrigado. Eu não sei se o senhor é pastor, diácono, presbítero, mas eu sei que o senhor é um servo de Deus, tá? Que você possa orar comigo, abençoe a minha vida, ore pela minha vida quarta-feira, que é o meu aniversário, ore por mim todos os dias, quando você lembrar, por favor, que eu também, na medida do possível e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos orando por vocês também, e decretando, determinando a bênção de Deus sobre a tua vida. Mas o segredo nós já sabemos, né? Porque ela, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a identidade de Jesus, ela nos ensinou. O segredo é obedecer. A obediência gera frutos, bênçãos, vitórias grandiosas na nossa vida. Amém? Vamos orar comigo, amados? Eu convido você, meu irmão Ellison, minha irmã Joeva, para orarem comigo neste momento, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor te alcance, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um ano de vida que estarei completando, dia 25. Te agradeço, Senhor, pela vida da minha esposa, pelo meu lar, a minha família. Te agradeço pela vida do meu irmão Ellison Albertoni. Te agradeço pela vida da minha querida irmã, minha prima Eva, Senhor, que nessa tarde estão me acompanhando. Nessa tarde também aprenderam um pouco da Tua palavra comigo. Nós compartilhamos conhecimento. Obrigado, Senhor, pelo trabalho da minha esposa, pelo meu trabalho na Tua obra. Visita o hospital toda quinta-feira, quando eu puser a planta dos meus pés lá. Abençoa os cultos da igreja. Abençoa os trabalhos da igreja, o povo da igreja, cada irmão, cada irmã. A viagem da nossa irmã Maria, a mudança do nosso irmão Valdemiro. Abençoa os nossos jovens, departamento de jovens, departamento de mulheres, departamento de crianças, departamento de novos convertidos. Prepara o nosso batismo para o dia 17 de maio. Eu estou orando e confiando que pelo menos uma alma vai descer as águas, Senhor. Eu creio, confio em Ti. Obrigado por cada um, obrigado, Jesus, pelos Teus benefícios, porque até aqui o Senhor me ajudou a chegar. Pai, eu não era para ter chegado aos 20 anos, mas o Senhor me permitiu chegar aos 55. Até aqui o Senhor me ajudou, até aqui eu sou grato. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto. Abençoe cada um que vai compartilhar essa live pelo Facebook, aqueles que vão me mandar solicitação, que vão assinar o meu canal do YouTube, que vão lá tocar o sininho, vão compartilhar essa live com aqueles que necessitam da Tua palavra, e os que também vão me chamar no Instagram, vão me seguir lá. É para a glória do Teu nome, Jesus, que seja para o Teu nome ser engrandecido hoje e sempre, e assim, na certeza da vitória, juntos dizemos amém. Oh glória, aleluia, Jesus. Oh meus amados irmãos, que bom ter vocês conosco, viu? Muito bom. Uma andorinha só não faz verão, né? Aleluia, é verdade, meus irmãos, é verdade.
Glória a Deus. Um abraço, meu querido irmão Ellison Albertoni. Oh meu Deus, muitas bênçãos sobre a tua vida. Milhões e multidões de bênçãos sobre a tua vida. Muito obrigado por ter participado, meu irmão. Seja abençoado nessa tarde, em nome de Jesus. Minha querida Eva, minha prima, minha irmã em Cristo, que o Senhor te abençoe. Obrigado pela sua companhia constante na nossa live de estudo bíblico. Toda segunda-feira ela está aí. Ela aparece no começo, aparece no meio, aparece no final, mas ela aparece. Louvado seja Deus pela sua vida também, minha querida, minha amada. E a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Eu peço as vossas orações pela igreja JPL aqui na Bahia. Jesus em primeiro lugar, que está crescendo, Deus está abençoando. Nós estamos pagando o preço, estamos buscando e Deus está nos dando a bênção. E os demais irmãos, a todos vocês que estão inscritos lá no meu canal do YouTube, que agora eu não lembro tantos nomes, mas alguns eu lembro, meu querido pastor Jeová, minha irmã Isabel, minha esposa pastor Irani, minha irmã diaconisa Silvana, a minha irmã diaconisa Silene, oh meu Deus, a Thaís, a jovem Thaís, cooperadora Thaís, meu Deus, tantos, são 70 inscritos, pessoas da minha família, amigos lá de Santa Catarina, amigos de São Paulo, amigos da Baixada Santista, enfim, 70 inscritos é uma conquista, irmãos, mas eu quero ver esse número crescer. Muito mais. Divulgue o canal do pastor Reginaldo, tá? O canal do YouTube. Abençoe o pastor Reginaldo. Compartilhe a nossa live. Compartilhe a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande abraço a vocês. Segunda-feira estaremos de volta com o capítulo 7 do livro de Gênesis. Segunda-feira que vem, dia 30 de março, nós estaremos retornando aqui às 15 horas, aqui ó, no Facebook, com a nossa live ao vivo, compartilhando conhecimento bíblico com o pastor Reginaldo, esse que vos fala. Um grande abraço a vocês, fiquem todos na paz do Senhor, que a semana de vocês seja abençoada, os cultos abençoados, que o seu pastor seja abençoado, a sua família, seus irmãos, seus amigos, seus inimigos, sejam convertidos, transformados pelo poder de Deus. Que toda sorte de bênção seja lançada sobre a tua vida e que a obediência seja o teu prumo e o teu rumo. Amém? Glória a Deus, um grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.